Morning Show tem disso, virada de chave para temas que inspiram todo o cuidado para a gente entender o absurdo que representa, né? E é nesse espírito que a gente vai, enfim, lamentavelmente, ter que trazer um caso aterrorizante, absurdo, assim, reflexo da mais absoluta negligência médica e as consequências trágicas que elas podem trazer. Isso porque uma paciente estava em busca de fazer alguns procedimentos estéticos, cada vez mais comuns aqui no nosso Brasilzão, mas acabou sendo induzida a fazer além do necessário. O resultado, para vocês terem uma noção, foram 12 procedimentos só em um dia, tá? A gente está falando de uma atrocidade médica, vamos dar nome aos bois aqui, que acabou resultando num processo no qual o médico deverá responder por causar queimaduras, bolhas, necrose e até perda de tecido na paciente que foi submetida a essa bateria insana de procedimentos. E, claro, nesse sentido que a gente vai falar diretamente com a vítima desse caso, ao vivaço aqui agora no Morning Show, que é a Letícia Mello, que está se colocando à disposição aqui do nosso programa para contar um pouco sobre o caso. Bom, Letícia, obviamente a gente já fica atônito aqui, ansioso para tentar entender exatamente qual foi o curso dos eventos até a gente concluir que talvez você foi vítima aí de um caso de negligência atroz, né? Bom dia. Bom dia. Obrigada por me deixar ser voz num momento tão delicado e tão importante na minha vida. Sim, eu sou vítima desse cirurgião plástico. Eu busquei por ele no dia 29 de 2024, agora do mês de fevereiro, para fazer a troca da minha prótese mamária. E nessa consulta ele me apresentou outros procedimentos e que acabaram me encantando. Um deles foi a técnica do body tight, que seria na minha barriga, para deixar ela com gominhos e tirar a gordura das costas e colocar no bumbum, mas em nenhum momento foi me avisado que seriam 12 procedimentos, que essa cirurgia era uma cirurgia de grande porte e poderia ultrapassar as horas permitidas, né, pelo Conselho de Cirurgia Plástica. Depois dessa cirurgia, então, assim que eu já saí muito debilitada, já saí muito fraca, com falta de ar e também com o meu lado direito paralisado, sem entender tudo o que estava acontecendo. No dia seguinte, então, eu já recebi ao todo 6 bolsas de sangue e eu senti ali naquele dia que eu ia a óbito, eu estava correndo o risco de morte. Fui transferida, então, para um outro hospital e nesse hospital eu fui direto para a UTI. Fiquei 8 dias na UTI e lá começaram, então, a aparecer as bolhas no meu corpo. Eu comecei a queimar, eu me sentia numa fogueira, eu não conseguia usar roupa e o ar-condicionado tinha que ficar ligado no máximo, porque todas as partes em que eu fui submetida aos procedimentos cirúrgicos, eu queimei. As pernas, o braço, as costas, a barriga. Então, foi algo muito delicado e eu vi a todo momento que eu estava ali correndo o risco de morte. E as imagens não deixam você mentir, Letícia, muito pelo contrário. A gente estava projetando aqui as imagens que você decidiu divulgar. Acho que vem até na esteira ali de uma decisão muito pessoal sua, até no sentido de amor próprio, para poder que o seu caso sirva como advertência, não só para as autoridades, mas para as próximas meninas que estão em busca aí de um procedimento estético para trazer essa beleza tão desejada. Então, a gente exalta aqui, obviamente, a sua coragem aqui. Claro que a gente deixou tudo nublado, bem opaco aqui, para o pessoal não ver com detalhes aqui a crueza das consequências, né, do procedimento, mas já foi suficiente para perceber que foi um estrago e dos grandes. Para a gente entender o curso das investigações e como é que está o processo de responsabilização, né? A gente vai receber nesse exato momento aqui, se juntando a nós, na tela da Jovem Pan News, o Ulisses Gabriel, ele que é delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, né? Tudo bem, delegado? Obrigado aqui também pela presença. O médico envolvido nesse procedimento, desculpa, qualquer médico com mínimo de sanidade há de crer que 12 procedimentos num dia é colocar um paciente numa roleta russa. É muito invasivo, para dizer o mínimo. E ele diz que tem 30 especializações médicas, mas, pelo visto, ele faltou a aula da especialização em bom senso e respeito ao paciente, né? Conta pra gente como é que está o curso das investigações, por favor. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. O que nós tivemos foi uma demanda
da Letícia, que procurou a Delegacia Geral da Polícia Civil de Santa Catarina para que nós pudéssemos apurar essa conduta criminosa. Diante dessa circunstância, ela nos procurou em abril deste ano, levando toda a documentação que demonstrava uma possível prática aí de lesão corporal contra ela em razão da atuação médica no procedimento cirúrgico. Então, nós solicitamos que fosse instaurado o inquérito policial. O delegado Abel Mantovani Bove, que é o delegado da primeira delegacia de polícia da capital, instaurou o inquérito policial e passou a fazer uma apuração desse possível crime. E ao longo da investigação, ele e os policiais que atuaram no trabalho, juntamente com o apoio da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, acabaram identificando uma série de situações que deram causa aí a uma lesão corporal gravíssima na Letícia, tanto pela deformidade permanente do corpo dela, quanto por uma possível situação em que vai agravar a conduta diante de uma perda de membro sentido ou função, que é a função mamária. E se identificou ao longo da investigação, André, que há um prazo máximo para a realização do procedimento cirúrgico, nesse caso. O prazo máximo, segundo os especialistas ouvidos durante o inquérito policial, inclusive da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, indica que há um prazo de 6 a 8 horas máximo. Ele teria alcançado 12 horas nesse procedimento cirúrgico. Além disso, há uma quantidade de gordura que pode ser sugada do corpo da vítima, ou seja, aspirada. E ele também teria ultrapassado de forma mais intensa ou muito intensa essa quantidade de gordura que foi retirada do corpo da vítima. E diante dessas circunstâncias, dessas condutas, ele assumiu o risco de produzir um resultado na vítima, que foi uma lesão corporal gravíssima, salientando que poderia ter levado, inclusive, à morte da vítima em razão das consequências que o procedimento cirúrgico causou nela, com queimaduras de 3º grau, que depois demandaram aí diversos procedimentos e um trabalho muito intenso, médico, para tentar salvar a vida dela e preservar a sua integridade. Letícia, eu tenho uma pergunta também para fazer. Nosso David de Tarso está com a palavra aqui agora, especialista em segurança pública e conhece bem o caso. David? Eu quero direcionar a minha pergunta para a Letícia, né? Porque o delegado bem enfatizou sobre o tempo médio da cirurgia, que ele não pode ultrapassar. Minha esposa também fez um procedimento como esse e existe um tempo médio estabelecido. Agora, o pós-operatório, qual foi a atenção que ele te deu? Ele se preocupou? Ele foi até o hospital? Como que ele agiu depois da cirurgia, dos procedimentos realizados? O pós-operatório, ele esteve no hospital. Nas primeiras semanas, ele se fez presente. Pude perceber que ele estava apavorado com o que estava acontecendo, mas em nenhum momento disse para mim que era queimadura, em nenhum momento ele me passou que eu estava necrosando. Ele me acompanhou durante 20 dias e durante esses 20 dias o que foi realizado era apenas a troca do curativo. A minha família, vendo que era algo de pele, chegou a perguntar para ele: doutor, é pele, não seria ideal chamar um dermatologista? Ele disse que não era necessário, que estava tudo sob controle. Então, esses 20 dias que ele passou me olhando e dando instruções para os enfermeiros trocarem, foram feitas diversas trocas por eles, como se fosse uma tentativa de acertar algo. Coloca Baiatã, coloca Aquacel, agora troca de curativo, quem sabe uma câmera hiperbárica. Então, ele me orientou a fazer uma câmera hiperbárica e eu fiz 8 sessões. Quando eu fiz a primeira sessão, que saiu ao todo de R$8.000 esse procedimento, eu perguntei para ele se ele poderia nos ajudar, se ele iria arcar com isso. E nesse momento ele disse que não, que era uma deficiência do meu corpo e que eu tinha assinado um termo que era minha responsabilidade o que estava acontecendo comigo. Depois disso, a minha família, então, foi a minha família que encontrou um outro médico cirurgião que, ao me ver, disse que eu tinha ali, no máximo, 2 dias de vida.
Então, o médico que me operou, ele ficou 20 dias me olhando, sem exercer, eu acredito, aquele juramento que ele fez, que era salvar a minha vida. Eu vejo ali uma grande negligência da parte dele de ter me visto necrosar e não buscar um suporte, uma orientação correta. E uma pessoa sem conhecimento, a minha família sem conhecimento, encontrou um médico que salvou a minha vida. Que foram necessárias 6 cirurgias, mais UTI, Sim. mais um investimento aí altíssimo, de forma particular, para que hoje eu estivesse viva. Então, há sim uma grande negligência e uma falta de suporte do médico que me atendeu. É inacreditável, sinceramente, aqui. É difícil não ficar enojado. Eu estou vendo aqui a reação de todos aqui na bancada também, ouvindo o teu relato. Eu acho, sinceramente, você, tragicamente, tá, Letícia? Você foi vítima dessa multiplicação desenfreada das famosas uni-esquinas, que a fiscalização se torna muito mais difícil pelos conselhos regionais de medicina para auferir o valor dessa usina de diplomas sendo aprovados e médicos aí à torta e à direita achando que só porque fica batendo no peito dizendo que tem 30 especializações, faltou não só a especialização em bom senso, mas a gente fica em dúvida se, como é que é atestada a qualidade dessas supostas especializações no qual ele se formou, né? Mas, enfim, a sua indignação certamente é a nossa, mas ainda falando aqui com o delegado Ulisses Gabriel para a gente entender exatamente o andamento das investigações, ninguém melhor que o nosso delegado Palumbo, que está aqui presente, o doutor Ulisses, para te fazer a próxima pergunta. Palumbo. Doutor Ulisses, Letícia, bom dia, obrigado por participar do programa. Eu queria perguntar para o senhor, doutor, se o médico já foi ouvido, se ele já foi indiciado, e caso ele tenha sido ouvido, o que ele declarou em defesa dele? Bom, inicialmente nós fizemos a colheita de todas as provas, depois fizemos o interrogatório do médico, ele alegou que ela poderia ter uma condição sanguínea que poderia ter ensejado essas consequências, diz que cumpriu o que está descrito na literatura médica no que diz respeito à realização da cirurgia. A indicação que nós observamos nos autos são no sentido de que isso não aconteceu. Se ele identificou que ela teria algo pré-existente em caráter sanguíneo, uma predisposição do corpo, ele poderia ter atestado isso no próprio exame prévio à realização da cirurgia, não identificou isso, fez a cirurgia, e também ultrapassou todos os limites possíveis nesse procedimento cirúrgico e, por consequência, acabou sendo indiciado, doutor Palumbo, pela prática da lesão corporal de natureza gravíssima, cuja pena de reclusão de 2 a 8 anos, com uma possibilidade de dupla qualificação, a questão envolvendo a deformidade permanente e a situação envolvendo a perda de membro, sentido ou função. O inquérito foi concluído, já foi encaminhado na segunda-feira para o Poder Judiciário. Nós aí identificamos que há possibilidade de diversas outras vítimas, inclusive algumas procuraram através das minhas próprias redes sociais. Nós já orientamos como elas deveriam proceder, porque nós vamos indicar novamente o delegado Abel para presidir os novos procedimentos policiais. Inclusive, se ocorrer alguma situação de possibilidade de intervenção do médico na investigação, possibilidade de fuga ou prejuízo da ordem pública, há possibilidade, inclusive, de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dele. A Letícia teve uma coragem importante. A Polícia Civil de Santa Catarina, ela não poupa esforços em atender a vítima, em especial as vítimas. Nós tivemos aí uma situação em que o governador Jorginho, que é o governador de Santa Catarina, que ao assumir a condição de governador do estado, ele tem pedido linha dura contra a criminalidade, seja a criminalidade que for, e também qualidade no atendimento às vítimas que procuram as delegacias de polícia. Então, nessa tônica do nosso governador, o governador Jorginho, a gente tem procurado atender de forma qualificada as vítimas, dar uma resposta para elas, são pagadoras de impostos, tivemos quase 1 milhão de ocorrências no ano passado em Santa Catarina, e linha dura contra esse tipo de criminalidade, porque a gente não pode permitir que pessoas que têm um sonho, tenham esse sonho interrompido por uma conduta criminosa. A gente pode imaginar todos os esforços sendo empreendidos aí por todas as autoridades envolvidas, o doutor delegado Ulisses Gabriel, melhor dizendo, com a palavra aqui, delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Vamos agora trazer, só antes da gente finalizar aqui,
A nossa Jess Peixoto, Letícia, está aqui na nossa bancada, vai te fazer a próxima e pergunta final. Vamos que vamos. Letícia, minha pergunta é exatamente para você. Antes de mais nada, toda a minha solidariedade com essa dor e com tudo que você passou nas mãos, assim, desse que para mim é um monstro. E aí, Letícia, antes de mais nada, eu quero esclarecer que eu não faço um juízo de valores, porque o que eu vou falar aqui é sobre esses procedimentos estéticos. Minha mãe, minha irmã, Dr. Mário, um excelente cirurgião plástico que eu tenho o prazer de conhecer, e eu sei que há bons profissionais. Mas assim, falando de mim, eu tenho pavor de me sujeitar a um procedimento desse, porque eu morro de medo de cirurgias e de procedimentos como esse que são muito invasivos. E eu vi que você agora está falando bastante sobre essa pressão que as mulheres muitas vezes sofrem para se verem como perfeitas, você que já é linda, para se ver ainda como mais linda. E você fez esse belíssimo ensaio que mostra as suas queimaduras, que mostra o que aconteceu por conta desse procedimento. E aí a minha pergunta, Letícia, é para você nesse sentido. Quando você estava ali na UTI, quando você estava achando que a sua vida ia acabar por conta desses procedimentos estéticos, o que passava na sua cabeça? E qual que é a mensagem que você deixa para as mulheres que hoje talvez estejam inseguras ali com uma gordurinha de lado, com alguma coisa que elas querem mudar nesses procedimentos? Qual é a mensagem que você deixa para elas? E mais uma vez, parabéns pela força. A mensagem que você está passando é gigante e é muito fundamental. Muito obrigada. Isso me dá forças para continuar. Eu sei que tem um propósito. Eu sei que se eu tivesse morrido, a minha família estaria talvez dando a entrevista com a minha foto na camiseta e eu seria mais uma na estatística desses tipos de profissionais. Então, quando eu estava ali indo a óbito, eu sabia que eu ia morrer, eu decidi ser forte, determinada e abençoada para que eu pudesse superar cada etapa. Eu decidi não olhar para os meus seios e nem para a minha barriga, porque senão eu ia realmente perder as esperanças de lutar pela minha vida. E ainda quando eu estava internada, eu fiquei sabendo que existiam outras vítimas dele, inclusive essa que foi a óbito. E isso me deu muito mais forças para viver, porque eu queria ser a pessoa que ia parar este médico ou outros médicos que fazem esse tipo de procedimento. Alguém tinha que parar. Hoje, desde ontem até hoje, eu tenho um grupo com vítimas que totalizam quase 20 mulheres que sofreram pelo mesmo médico. E elas estão coagidas, elas têm medo, elas têm vergonha do corpo que têm. E, infelizmente, quando eu cheguei em casa e olhei o meu corpo do jeito que estava, que não era o corpo que eu desejei ter, eu pensei em me suicidar. Eu pensei em tirar a minha vida. E eu pensei, se eu passei por tudo isso, se eu corri o risco de morte, se eu sei que não vou mais poder ter filhos, não vou mais poder amamentar, e eu lutei para estar aqui, por que eu vou tirar a minha vida? Então, eu precisei ter muita coragem, muita resiliência, muito amor próprio e começar a me tocar, a me amar, a passar meu creme, a me olhar no espelho e me sentir linda e ver que eu fui uma vítima. A culpa não é minha. E que existe, sim, milhares de Letícias em depressão, tentando se suicidar, com casamentos acabados, triste, ou por uma cirurgia mal feita, péssima, da forma que foi, ou porque ganharam um bebê e estão com seio mole, ou porque tem estria, ou porque tem celulite. Então, essa fábrica da beleza, ela tem que ter um limite. Eu não sou contra a cirurgia plástica, eu não tenho nenhuma doença rara, eu já tinha feito 2 vezes a mama, eu já tinha 2 cesáreas, eu já fiz abdominoplastia, então eu não sou contra a cirurgia plástica, mas eu sou a favor de médicos que prezam a vida do seu paciente, que deem um suporte para que caso aconteça e que não deixem à beira da morte. Então a minha mensagem é, mulheres, se amem. E se quiserem fazer cirurgia plástica, busquem um bom cirurgião. Eu quero ser voz de várias Letícias que estão no fundo da cama sofrendo. Por isso, o desejo do meu ensaio e a coragem de mostrar as minhas marcas são marcas da minha luta, marcas da minha batalha, marcas da minha vitória. E não poderia ser diferente esse depoimento emocionado aí que a gente tem certeza que vai ressoar com muitas mulheres. É muito além da sua competência enquanto neuropsicopedagoga, minha cara Letícia. Você é uma mulher forte e corajosa e a gente agradece demais o teu depoimento aqui com a gente, estendendo também todo o nosso agradecimento sincero ao delegado Ulisses Gabriel,
delegado-geral, melhor dizendo, da Polícia Civil de Santa Catarina, que está no rastro aí das informações para trazer uma resolução e alguma paz para a Letícia seguir firme e forte. E já está seguindo. Sem dúvida alguma, você é linda, competente, uma voz forte que certamente vai inspirar muitas outras mulheres a saber dosar essa busca incessante pela perfeição estética, saber, claro, valorizar a própria beleza, mas também entender os riscos envolvidos. Obrigado demais. Obrigada.